Olá, leitores! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, o meu convidado é o Lucas Araújo, que escreveu O Início do Fim. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lucas M. Araújo, eu tenho 32 anos e eu escrevo ficção desde muito, muito tempo. Eu acho que a primeira versão desse livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje foi escrita ali por volta de 2011, 2012, então a literatura já me acompanha há algum tempo. Moro atualmente aqui no Canadá, já tem 7 anos, e vai ser um prazer conversar um pouquinho mais sobre minha carreira e sobre o meu livro com vocês hoje. Então, a gente já quer saber como surgiu essa paixão pela escrita, como surgiu o Lucas escritor aí. Essa história do Lucas escritor é uma história engraçada, porque quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de ler. Eu lia muito gibi, eu lia muitos livros no colégio e eu devorava, assim, era literalmente um livro por dia, mas eu nunca, de fato, me via, assim, como um escritor. Eu não via isso como uma possível carreira no meu futuro. Eu acho que eu nem cheguei a pensar de onde vinham aqueles livros que eu consumia tanto. Eu simplesmente consumia, eu era um leitor voraz, e quando foi mais ou menos na sétima série ali do ensino fundamental, eu comecei a ter aulas de química no colégio. Química, física, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, né, para a vida do estudante. Naquela época, eu acho que minha mente desenvolveu ali como um mecanismo de aprendizado a ideia de escrever sobre o que eu estava aprendendo no colégio. Então eu comecei a escrever um livro que eu nem sabia que de fato seria um livro. Eu comecei a escrever coisas que eventualmente tiveram um título que eu chamei de Confronto Elementar. E nesse livro, nessa história do Confronto Elementar, que eu escrevi lá na sétima série, eu uni os Cavaleiros do Zodíaco, que era algo que eu gostava muito, com os elementos da tabela periódica que eu estava aprendendo nas aulas de química. E eu não sei exatamente de onde que surgiu esse impulso, essa ideia de escrever, mas eu acho que foi a forma que minha mente encontrou de aprender sobre cada elemento da tabela periódica, unindo ali algo que eu gostava muito, que eram os Cavaleiros do Zodíaco. E assim surgiu o meu primeiro livro, que assim, é um livro que ele não é publicado, ele não é um livro, acho que nos moldes comerciais por enquanto. Ele foi só o meu primeiro filho ali que eu criei, eu escrevi, eu guardo ele com muito carinho. Provavelmente se eu ler aquele texto hoje eu vou chorar, porque o texto não deve estar lá muito legal, mas eu guardo ele com muito carinho como minha primeira experiência de escrita, e depois dessa experiência eu só vim ter contato de novo com a escrita, quando eu já estava na faculdade, que foi quando eu escrevi O Início do Fim. E a ideia do Início do Fim em si, ela já foi um pouquinho diferente. Eu ainda não tinha essa maturidade, essa visão de um escritor de fato. A ideia surgiu ali de uma forma um pouquinho mais natural também, mas ela já surgiu a partir de um sonho que eu tive, em que eu me vi ali na Praça dos Girassóis, que é um lugar, assim, muito conhecido ali da cidade de Palmas. Eu me vi ali no meio, rodeado por zumbis, e quando eu comecei a contar esse sonho para um amigo, ele falou: por que que você não escreve sobre isso?". E foi assim que surgiu a primeira versão ali do livro O Início do Fim. E esse não é um livro único, né? A gente sabe que vai ter continuações. Quando vão sair essas continuações? Tem previsão? Tem uma previsão, sim. O Início do Fim, ele é o primeiro livro de uma trilogia. Desde o início, quando eu comecei a escrever, eu inicialmente, assim, eu não sabia que seria uma trilogia de fato, mas quando eu fui chegando ali do meio para o fim da escrita, eu percebi que era uma história que eu conseguia fechar no primeiro livro, mas eu podia explorar muito mais sobre esse universo apocalíptico em outros livros também. Então, logo ali antes de finalizar a escrita, eu já coloquei na minha cabeça: "Não, eu preciso de pelo menos mais 2 livros para contar o que eu quero". Eu tinha uma ideia bem geral do que eu queria num segundo livro e num terceiro livro, e se tudo der certo, o segundo livro vai ser lançado ainda esse ano. Ele está em fase de revisão nesse momento. Eu já fiz um processo de reescrita e ele atualmente está na parte de revisão ortográfica, e assim que ele sair da revisão, eu vou dar continuidade no processo de publicação, e se tudo der certo ainda esse ano, ele vai estar na mão dos leitores. O teu livro me surpreendeu muito, de forma positiva. Uma, porque eu não sou uma pessoa que lê terror, se podemos chamar isso de terror, e histórias com zumbis também, eu não é nada da parte que eu leia. Mas quando eu li alguns comentários sobre o livro, eu pensei, não, eu vou ler esse livro porque parece legal. E a tua escrita me surpreendeu muito, porque é um terror leve, vamos dizer assim. Tu mistura uma parte
de comédia, assim, partes engraçadas, e isso deixa a leitura mais leve. Então, eu posso dizer que é um terror que todo mundo vai gostar. É mais fácil rir com os personagens do que sentir medo, né? É, não, isso é verdade. Eu achei muito legal você ter comentado isso, porque foi algo que, quando eu estava escrevendo, os personagens, eles são baseados em pessoas de verdade, que são amigos do grupo ali da faculdade, e todos eles têm suas peculiaridades, assim, né? A gente tem personagens como o Poca, por exemplo, que ele é um pouco mais corajoso e um pouco mais sem cuidado também, ele quer estar ali no meio de toda a bagunça o tempo inteiro, ele é um pouco sem filtro, eu diria, e na vida real ele é assim também. Então foi muito legal quando eu comecei a escrever esses personagens, eu tentei aplicar um pouquinho dessas personalidades do mundo real, e eu acho que isso fez com que esses personagens ficassem um pouco mais críveis também. A gente consegue vê-los como um possível amigo do nosso grupo de amigos, ou com alguém que a gente já conviveu no colégio, ou na faculdade, ou em qualquer interação social. Eles não são aqueles personagens tão caricatos, eles têm ali seus defeitos, têm as suas gírias, que são muito comuns. O Monstro, por exemplo, é um personagem que eu achei muito legal de colocar no papel. Ele é um amigo da vida real também, e ele tem essas várias características, assim, de, por exemplo, dormir grudado na parede, que é algo que eu nunca consegui entender de fato por que que ele faz isso, e eu resolvi colocar essa pitada da realidade dentro do livro, justamente para poder criar esse vínculo maior com o leitor. Eu queria que o leitor até pudesse se ver: "Gente, eu também durmo grudado na parede, assim como essa pessoa aqui". Então, eu queria criar esse elo de identificação, e eu acho que isso, ao mesmo tempo, deixou principalmente a parte inicial da leitura um pouquinho mais leve, né, quando eles ainda estão descobrindo o apocalipse, estão descobrindo o que está acontecendo, antes das coisas começarem a ficar um pouco mais sérias. Existe algum outro projeto do escritor Lucas? Existe sim. Eu tenho os 2 próximos livros dessa trilogia, que são as minhas prioridades, que eu gostaria muito de publicar. O segundo livro se chama O Soneto do Apocalipse, o terceiro livro se chama Ordem do Caos. O segundo, ele já está ali, né, prontinho, só no pipeline ali para ser publicado, e o terceiro, ele ainda está no processo de escrita, mas ele está 80% escrito já, então estou finalizando, mas eu tenho outros projetos. Eu atualmente tenho um conto publicado como parte de uma antologia da editora Lendari. Esse conto, ele também é no universo de zumbis, não é no mesmo universo do Início do Fim, mas ele também foi um conto de zumbis. Essa antologia se chama Dos Mortos, Ano 1. Ela está disponível na Amazon, e tem um conto meu lá que eu adorei escrever, é um conto bem curtinho, e eu também tenho outro conto lançado de forma independente na Amazon. Eu achei muito legal de escrever. Ele é baseado no acidente ali que aconteceu no edifício Joelma, daquele incêndio que aconteceu, e que existem várias e várias histórias que circundam ali um pouco esse incêndio, o que aconteceu depois desse incêndio. Então eu tenho esse conto que está disponível na Amazon também, mas também é um conto bem curtinho, a leitura de 10 a 15 minutos, eu diria. Eu tenho um projeto que eu estou guardando, assim, as 7 chaves por enquanto. Eu já só falei bem pouquinho nas redes sociais sobre ele, para falar para as pessoas que eu estava me aventurando um pouquinho a escrever um thriller. Agora, como adulto, eu me reconheci um grande fã de thriller. É uma literatura que eu não lembro de ter contato quando eu era um pouco mais jovem, quando eu era mais criança, e depois que eu me tornei adulto, acho que eu comecei a consumir bastante thriller, principalmente o Harlan Coben. Eu tenho até aqui um livrinho dele aqui na minha estante, que é o Home, que é um dos meus livros favoritos dele. Um pouco nessa pegada do Harlan Coben, eu decidi escrever um thriller, e eu acredito que seja o meu projeto editorial mais maduro até então. Foi o último livro que eu escrevi, então eu acho que eu consegui pegar um pouco da experiência da escrita que eu tive com todos os meus contos, com todos os livros no passado. Esse livro, ele se chama atualmente, assim, um título provisório, eh, vou falar aqui em primeira mão, acho que eu não falei isso para as pessoas, mas o título desse livro é O Desaparecimento de Clarice Holland. Ele é um livro que, como o próprio nome sugere, ele vai lidar ali com o desaparecimento de uma pessoa, e o que que ronda ali esse desaparecimento, o que que ronda a vida dessa pessoa, e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso. Mas a parte de escrita desse livro, para mim, foi muito especial, porque ela aconteceu durante a pandemia, então, assim, aquele momento, né, que a gente
não sabe se vai ter vida após pandemia, não sabe o que vai acontecer, e eu acho que eu encontrei na escrita um refúgio ali para passar por esse período de pandemia e, ao mesmo tempo, para me profissionalizar como escritor. Fiz um processo de mentoria com um editor que eu gosto muito, sempre gostei muito, chamado Felipe Colbert, e ele me guiou durante o processo de escrita desde o início, desde a primeira frase que eu escrevi até o final. Foi um processo bem difícil, o Felipe Colbert, ele é bastante rígido com os mentorados dele, mas foi um processo que eu acho que eu mudei da água para o vinho, assim, eu aprendi muito em relação à estrutura mesmo de texto, de escrita, de desenvolvimento mesmo de conflitos, personagens, e esse projeto está pronto, ele está guardadinho aqui também, eu pretendo publicá-lo. Não sei exatamente quando isso vai acontecer, mas por mim eu acho que eu publicava todos os meus livros amanhã, assim, eu morro de vontade de compartilhá-los com o mundo, de comentar com as pessoas, de saber o que elas acharam, então mas ele vem, ele vem. Para a gente finalizar, eu queria que tu deixasse alguma mensagem para quem sonha em ser escritor, o que, que você diria? Para os leitores sonhadores que, pensam em algum dia escrever ou, seguir uma carreira de escritor, eu acho que a gente hoje, né, nesse mundo em que tudo está disponível ali na internet, a gente tem um monte de informação vinda de todo lugar. E às vezes a gente se sente bem ansioso, a gente não sabe: "Tá, mas por onde que eu começo? Ah, será se eu preciso estudar aqui o texto? Ah, mas eu vou ter que fazer revisão. Ah, mas tem o processo de capa e tem o marketing", tem tanta coisa para a gente cuidar. E isso às vezes faz com que a gente fique um pouco travado, a gente deixa as nossas ideias serem vencidas por toda a estrutura do mercado, por todas as complexidades que nos cercam. Então eu acho que o meu conselho seria, se você quer escrever, se você tem uma ideia legal, escreva, coloque no papel. Inicialmente, você não precisa se importar se ela vai ser perfeita, se ela não vai estar perfeita, se ela vai ser comercial ou não. Eventualmente, nos próximos passos da sua carreira como escritor, você vai poder cuidar disso, você vai ser exposto a esses elementos, você vai aprender mais, mas não deixe que toda essa complexidade te trave logo na primeira coisa que você vai escrever na sua vida. Eu acho que esse seria um conselho que eu daria, de tentar deixar essas complexidades de lado, escreva ali com sua alma, seu coração, coloque suas ideias no papel e o resto vai se resolvendo com o tempo, você vai aprendendo com o tempo também a se tornar mais profissional no ofício da escrita. E uma segunda dica, leia muito. Eu acho que essa é algo que para todo escritor é fundamental, a gente aprende muito com as outras estruturas narrativas, com outros livros, então é algo que a gente nunca pode deixar de fazer. Para quem quiser conhecer mais do Lucas, eu vou deixar aqui no box de descrição os links das redes sociais dele e também dos livros para quem quiser conhecer, comprar, para ler. Lucas, obrigado pela presença. Ah, eu agradeço demais, assim, como você viu, eu fico muito empolgado de falar dos meus livros e, foi um prazer imenso poder ter te conhecido durante esse processo e muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar um pouquinho mais sobre as minhas obras. Obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo e até o próximo. Tchau!